Você tem ou conhece alguém que já teve convulsão? Sabe o que é a epilepsia? Como suspeitar do problema? Como é feito o diagnóstico e o tratamento? Então preste atenção, porque é sobre isso que a doutora Paula Azevedo, médica neurologista, vai falar. Epilepsia. A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo. Estima-se que próximo de 1% da população, incluindo todas as idades e etnias, tem esse problema. Antes de explicar os sintomas e como é feito o diagnóstico, eu preciso falar um pouco sobre o que é epilepsia e aí tudo fica mais fácil. As células do nosso sistema nervoso são chamadas neurônios. Eles se comunicam por sinais elétricos coordenados. Se por alguma razão ocorrer algum problema na geração ou coordenação desses sinais elétricos, ou para facilitar o entendimento, se ocorrer um curto-circuito em algum lugar, isso vai ter sintomas que vai variar de acordo com o local de onde surgiu o problema e também até onde ele afetou. É muito semelhante a um curto-circuito na sua casa. Se ocorrer no banheiro, pode ser que a luz não acenda e o chuveiro não esquente, mas isso apenas no banheiro. Mas se o curto-circuito se estender, pode ser que a casa toda tenha problema de eletricidade. No corpo, isso se traduz como crises epiléticas focais. Seguindo a analogia, seria só o do banheiro, e generalizadas quando pega a casa toda. O cérebro tem muitas partes diferentes, cada uma com uma função, explicando a diversidade dos sintomas que a epilepsia pode causar. Só para dar alguns exemplos, se afetar a parte da visão, os sintomas podem ser sensações visuais, como ver umas luzes, alguns objetos, uma espécie de alucinação muito passageira. Se afetar a parte motora, a pessoa pode ter uma parte do rosto mexendo e repuxando, pode sentir pequenos abalos no braço que passam a fazer movimentos repetidos sem seu desejo ou mesmo assumir posições de extensão que a pessoa não deseja. A mesma coisa pode ocorrer na perna. Se afetar a área do olfato e paladar, pode causar alterações no cheiro e no gosto das coisas e assim por diante. Sendo uma crise focal, a pessoa pode permanecer lúcida e acordada. Ela percebe o que está acontecendo. Agora, se a crise epilética, ou como usei na analogia, o curto-circuito, se estender para os dois hemisférios cerebrais, aí temos a crise generalizada. Quando isso acontece, principalmente em adultos, a pessoa tem a convulsão que grande parte das pessoas conhece, com perda da consciência, prender os dentes, salivar bastante, pode virar o rosto, os olhos, as pernas e braços podem ficar rígidos e terem abalos repetitivos, como se a pessoa estivesse tremendo, mas um tremor com movimentos maiores, mais amplos. Nessa situação, a pessoa provavelmente já vai ter caído ao chão e, em alguns casos, pode ter perda de urina e mesmo de fezes. Em crianças, as crises epiléticas comumente se manifestam como uma crise de ausência. Do nada, ela para o olhar e fica olhando para frente, desconectada do mundo. Ela perde a consciência por segundos e depois volta à normalidade, como se ela ligasse ou desligasse. O tempo de crise é de segundos a 5 minutos, dificilmente passando desse tempo. Uma vez terminada, principalmente nos casos de crises generalizadas, é comum as pessoas demorarem um tempo para retornar à consciência total, não se lembrarem do que ocorreu, ficarem sonolentas e com a voz empastada. Bom, tudo isso caracteriza as crises epiléticas. Crises convulsivas ou convulsão são crises epiléticas que têm abalos motores que eu falei. Aí vem uma dúvida muito comum. Se você tem uma crise epilética, isso indica que você tem epilepsia? A resposta é não. Existem muitos problemas no cérebro que podem levar a esses curtos-circuitos que eu falei e, portanto, causar crises epiléticas, como, por exemplo, um sangramento no cérebro, um AVC hemorrágico, meningite, tumores cerebrais, febre alta em crianças, que é a chamada convulsão febril, baixa taxa de açúcar no sangue ou a hipoglicemia, trauma na cabeça, entre outras possibilidades. A epilepsia é diferente disso. A epilepsia é uma doença caracterizada por uma predisposição a ter crises epiléticas, sem ter uma dessas causas pré-estabelecidas que eu falei.
Por definição, a pessoa tem que ter pelo menos 2 crises com um intervalo maior de 24 horas entre cada uma dessas crises para se definir epilepsia. Na prática, na presença de convulsão, você deve procurar o médico quanto antes para fazer o correto diagnóstico e iniciar o tratamento. E como é feito o diagnóstico? O objetivo é descartar outras possíveis causas de crises epiléticas e identificar a atividade elétrica anormal, o tal do curto-circuito que eu falei, e tentar localizá-lo. Isso é feito por combinação do histórico médico detalhado, exame neurológico, exames de imagem, como a ressonância, a tomografia, e o eletroencefalograma, que é o exame que registra a atividade elétrica do cérebro. O tratamento da epilepsia geralmente envolve o uso de medicamentos antiepiléticos que ajudam a controlar a atividade elétrica anormal no cérebro e reduzem a frequência e a gravidade das convulsões. Em alguns casos, a cirurgia pode ser recomendada para remover áreas do cérebro que estejam causando convulsões frequentes e graves. Além disso, terapias complementares como a dieta cetogênica, a estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda também podem ser úteis em alguns casos. A epilepsia não tem cura, mas o tratamento tem altas taxas de sucesso em controlar o problema de tal forma que a pessoa epilética, na maioria das vezes, pode levar uma vida normal. Por isso, se você notou qualquer um dos sintomas que eu falei, não deixe de procurar o médico. No caso, o mais indicado é o neurologista. Se quiser saber mais informações sobre epilepsia e problemas neurológicos, clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.